Quantas pessoas é que realmente ficam? Não estou muito embora a perguntar quantas pessoas é que nós próprios conhecemos. Nem quantos contactos temos no telemóvel, nem quantas pessoas aparecem-nos diariamente nas mensagens, no feed, qualquer coisa assim. Estou a perguntar uma coisa completamente diferente. Quantas dessas pessoas que nós conhecemos ao longo da vida é que ficam dentro de nós? Ficam no sentido em que moldam como pensas, como reages e que valorizas mesmo sem saber porquê. Quantas pessoas é que nos construíram ao longo da vida, mesmo que nunca tenham sabido que era isso que estavam a fazer ao fim e ao cabo? Faça agora um exercício. Fecha os olhos e pensa nestas pessoas que moldaram a tua vida até agora. Vais ver que são muitas poucas. E porque são poucas, pesa muito na nossa vida. E este episódio é sobre isso. É sobre as pessoas que ficam e sobre o que distingue sobre realmente aquelas que apenas passam. E também vamos falar sobre a vida adulta e sobre o que é essa vida cheia de tarefas, cheia de rotinas, faz a essas relações de amizade, muitas vezes. E como é que se sobrevive a isso mesmo? E há uma pergunta que eu não consigo deixar por fazer neste primeiro episódio. Essas pessoas sabem que ficaram na vossa vida? É isto hoje que vamos falar. Eu sou André Rodrigues e este é o primeiro episódio do Voz Própria. Uma distinção que eu gostaria de fazer nesta conversa, que é a questão de ficar não é o mesmo que estar por perto, efetivamente, como todos compreendemos. E parto do exemplo de que há pessoas que vivem na mesma cidade, ou até que vivem na mesma casa que nós, ou até que vivem, sei lá, a 5 minutos de distância de nós, que aparecem nas reuniões de família ou que são sempre disponíveis para um café. E apesar de tudo, não ficam. Não de verdade. São, por exemplo, uma presença sem peso. E há pessoas que até podem já ter partido há anos, ou que vivem do outro lado do mundo ou do país, que vemos uma vez por ano ou uma vez por mês, e que têm uma presença constante no nosso interior. E atenção que ficar não é uma questão de distância. O ficar que falo aqui é uma questão de impacto. Impacto na nossa vida. Impacto na forma como pensamos, impacto na forma de estar presente ou não, mas, sobretudo, impacto na forma como nos moldaram a vida. E há uma citação que eu gosto e que vou colocar aqui neste primeiro episódio, para introduzir o algo a questão aqui é: há pessoas que passam pela nossa vida e há pessoas que a atravessam. As primeiras deixam o rasto, apenas, e as segundas deixam forma. Ou seja, isto é uma interpretação muito dual. Ou seja, as pessoas que passam pela nossa vida apenas deixaram experiências, deixaram coisas em que podemos falar. E depois aquelas que atravessam a nossa vida deixaram a forma. Ou seja, deixaram pensamentos, deixaram ideias, deixaram interpretações, deixaram aprendizagens. Ou seja, deixaram o conteúdo para aquilo que nós estamos-nos a formar. E são essas as pessoas que mais importam na nossa vida. Mas a situação que aqui importa também falar é distinguir qual das pessoas é que estamos a falar. Será que aquela pessoa é que fica ou será que aquela pessoa é que vai passar pela nossa vida? Às vezes a pessoa que fica, ou seja, aquela que efetivamente está lá, é aquela que nos despedimos sem grande cerimónia. É aquela que, olá, tudo muito bem, e depois temos as experiências e às vezes parte, sem deixar qualquer mensagem, sem deixar qualquer
despedida assim, uma grande, sem grande cerimónia, vamos lá dizer. Não houve nada assim, não houve um discurso de saída, não houve uma mensagem de despedida. Foi apenas uma conversa e acabou ali. E virou apenas uma referência com essa conversa. E depois, um mês depois, essa pessoa volta. Porque essa pessoa realmente ficou. Um mês ou um ano. Pronto. E aquilo que, ao fim e ao cabo, que não parecia especial porque não teve aquela emoção nossa, não teve aquele sentimento mais intenso e que não parecia especial ao início, tornou-se especial para nós ao longo da vida. E depois temos aquelas pessoas que efetivamente achamos que vão ficar e achamos que, uau, está tudo muito brilhante e vou passar o resto da vida com ela. Não. Enganamos completamente acerca disso. E é sempre essa pessoa, ou quase sempre, na maioria dos casos, em que nos despedimos com as promessas de que, vamos voltar, vou voltar, e não sei o quê, e com uma certeza, isto vai ser para sempre. Não. Essa pessoa vai desaparecendo gradualmente, sem uma grande pompa em circunstância, sem um momento de ruptura, apenas vamos vendo-a desaparecendo dia após dia, mensagem após mensagem, e até que chega ao dia que percebemos que isto acabou. E a pessoa foi partindo aos poucos. Foi. E é nesse caso que a vida não avisa. E há uma coisa que eu também gosto de dizer e que fica para esta reflexão vossa mais tarde. É que as pessoas não chegam com uma etiqueta a dizer que são efetivamente para nós, nem chegam com uma etiqueta a dizer que têm um prazo de validade de, por exemplo, 6 meses. Olha, vou ficar na tua vida 6 meses. Não, não. Nós é que temos que cultivar essa passagem pela nossa vida e temos que observar ao longo do tempo, por mais difícil que seja, se essa pessoa vai mesmo ficar ou não. Mas o mais importante também é saber deixar a pessoa ir. Saber deixar a pessoa ir sem grande tensão. Se a pessoa não quer ficar na nossa vida, não ficará. E é isso que revela a maior maturidade. É, a pessoa foi, acabou. Não voltemos atrás. Mas isto em certos casos, mas com atenção. Porque há outros casos em que as pessoas merecem sim que nós alertemos, estás a ir embora. Mas esses são casos muito especiais. E também deixo aqui essa reflexão para vós. Que casos são esses em que merecem, em que as pessoas mereçam esse alerta? Alerta de nós: "Olha, estás a ficar mais distante. Olha, estás a ficar não sei o quê". E isso também revela outro tipo de maturidade, que é sentir que essa pessoa está-se a afastar e não querer, entre aspas, deslargar essa pessoa por um episódio menos mau. Isso revela a maior maturidade humana. Alinhado a outro fenómeno, isto dando início a um outro bloco, falo-vos agora e falamos também nesta perspectiva sobre a vida adulta. E o que é que isto da vida adulta faz às relações e sobre o que é que isto da vida adulta vai deixando marca nas relações e tudo muito mais. E este é o fenómeno que toda a gente experimenta, principalmente nós, e eu falo mais por mim, que estamos a iniciar esta fase da vida adulta, que é um certo ponto em que as relações, e falo de relações de amizade principalmente, têm aquele sentimento agridoce de que "Hum, já não vou ver todos os dias, já não vou ver todas as semanas, porque entretanto a vida adulta impõe-se. Quer seja pela faculdade, quer seja por estarmos a quilómetros de distância, ou quer seja por, sei lá, eh, por não termos nenhum evento em comum ou por a agenda não ter mesmo espaço para isso. Hum, e é nesse pequeno espaço que a vida adulta traz que as relações deixam de crescer daquela forma que nós pensávamos que ia crescer. E nós temos essa comparatibilidade, por exemplo, na escola, quando nós vamos vendo a pessoa todos os dias, dia após dia, ou férias após férias, vamos vendo essa pessoa todos os dias e vai-se cultivando essa relação de forma mais natural e mais intensa. Mas quando acaba a escola ou quando acaba a faculdade, deixamos de ver
as pessoas. E o mais importante nesse ponto é saber cultivar essa relação que foi deixada em stand-by. E, e deixam de crescer dessa forma tão intensa que às vezes há um afastamento. Mas também o que revela maior maturidade nesse caso é saber cultivar esse mesmo crescimento, mesmo que não seja no espaço que tinham antes em comum. Ou seja, a escola, a faculdade e tudo muito mais. E isso é uma das fases quase mais assustadoras da vida adulta. É aquelas coisas silenciosas que pensamos que não vai acontecer. Nós muitas vezes na escola dizemos: "Ah, vamos falar todos os dias, vamos fazer não sei o quê, vamos combinar encontros", mas o problema que se põe aqui é as pessoas deixam de ter tempo, porque outras coisas começam a aparecer, começa a haver uma agenda mais apertada, começa a haver outras responsabilidades e nem sempre é possível encontrarmos com as pessoas que mais gostamos. E saber cultivar, como eu disse há bocado, essa mesma relação é muito, muito importante. Nem que seja por uma mensagem, nem que seja um dizer um olá, estás bem? Nem que seja, sei lá, vamos tomar um café neste dia, e é isso que revela efetivamente o carácter das pessoas. E eu falo-vos disso porque nós, quando estamos na infância e na adolescência, partilhamos o espaço, o tempo, o tédio, os acontecimentos, essas coisinhas todas, com as pessoas que estão lá, efetivamente. E a amizade acontece de forma muito natural. Acontece com muitos momentos de partilha por estarmos no mesmo espaço e no mesmo espaço, e a amizade começa a surgir nesse novilho de acontecimentos, simplesmente por existirmos. E depois isso acaba. A escola acaba, a universidade acaba e os grupos, principalmente os grupos, e falo muito no meu próprio caso, os grupos começam a dispersar completamente. Hum, Um vai para seu lado, um inicia a faculdade, outro inicia o trabalho, outro inicia uma vida mais de responsabilidade, hum, e de repente as relações acabam ou permanecem mais fracas. Em certos casos, porque há pessoas que efetivamente ainda são importantes com manter a boa relação que tinham com as pessoas. E é isto a reflexão que deixo aqui mais uma outra reflexão, que é nós realmente, enquanto pessoas, ou pensem, eu realmente, enquanto pessoa, estou a cultivar dia após dia, ou semana após semana, a amizade, a relação que eu tinha com a outra pessoa? É esta a pergunta que fica aqui. E deixo-vos isto porque nós, na nossa vida, estamos quase sempre ocupados. O emprego, a faculdade e mais tarde os filhos. Mais tarde, ou para quem está a ouvir, já esteja numa fase mais adulta, hum, os filhos já são uma realidade. E ao serem uma realidade também ocupam um espaço e tempo. Hum, e essa energia que nós vamos deixando na faculdade, com os filhos, tantos outros episódios, acaba antes do final do dia. E muitas vezes nós não temos sequer energia para pegar num telefonema e falar. E manter essa mesma relação que tínhamos com os outros. Eu muitas vezes já me senti esse sentimento, se calhar não estou a manter aqui a boa relação que eu tinha antes, mas às vezes não se faz mesmo por mal. Às vezes faz-se mesmo por falta de tempo e por outras atividades que nós temos como prioritárias, como no meu caso a licenciatura, hum, tirarem-nos aquela energia que nós tínhamos e nós queríamos mesmo fazer aquilo de cultivar aquela relação, falar por mensagem uma hora, duas, ou por telefone, e essa energia acaba. E essa vida adulta, o sentimento da vida adulta acaba com essa energia toda. E, mas nunca passa a ser um esforço, efetivamente. Quando tivermos tempo, ou tu mesmo que estejas a ouvir isto, quando tiveres tempo, manda mensagem àquela pessoa, cultiva essa mesma relação, porque isso é o mais importante da etapa da vida adulta. A vida adulta ensina-nos a manter as relações que nós criamos enquanto jovens. E talvez esse seja um dos maiores desafios que nós tenhamos nesta passagem pela nossa vida. E outro ponto que eu quero aqui abordar é, muitas vezes temos a ideia de que as relações de amizade se mantêm sozinhas. Muitas vezes mantêm-se.
Muitas vezes temos aquelas pessoas que compreendem, não tem, se calhar não tem tempo, ou se calhar está a passar por um período difícil, hum, mas muitas vezes precisamos do esforço recíproco dos dois para manter essa mesma relação. E muitas vezes essas relações não se mantêm sozinhas. Quase nenhuma mantém-se sozinhas. São raras as exceções. E tanta distância físico-temporal, tanta distância física de estarmos noutra cidade, ou uma distância temporal de idades ou de rotinas diferentes, corrói essas mesmas relações e hum, corrói temporalmente que no fim já não fica mais nada, mesmo se não falarmos. E isto não é por falta de, não é por falta de sentimento, nem por falta de importância, mas simplesmente porque a vida preencheu esse espaço que estava ali. E esse espaço foi ocupado por outras tarefas, foi ocupado por outras coisas urgentes que não permitem diminuir essa distância que nós temos para com o outro. E muitas vezes achamos que as relações com o outro, as relações que nós temos na vida, são coisas infimamente minoritárias do que, sei lá, ir à faculdade ou ter uma boa nota naquela cadeira. hum, e nós depois olhamos para trás, quando temos aquele momento de pausa, é que fica essa reflexão e fica aquele sentimento de se calhar devia ter dado mais de mim no, quando estive mais ocupado. Ou se calhar devia ter mandado uma mensagem a essa pessoa quando estive mais ocupado. E nós, muitas vezes, hum, não temos a ideia dessa consequência imediata. E só vemos depois. E ela só chega devagar. E quando chega, já é tarde demais para desfazer esse afastamento que nós temos. E eu deixo aqui mais outra citação. hum, não é minha, mas é de alguém que, de um professor meu anterior, que eu ainda me lembro muito desta citação, que eu aprendi muito, que é, e eu passo a citar: o maior perigo das amizades adultas não é as discussões, é o silêncio confortável que vai ficando cada vez mais longo, até que já ninguém sabe bem como voltar. Ou seja, é muito esta teoria não, esta realidade que nós fomos falando ao longo dos últimos minutos, que é na vida adulta já não há quase tempo para termos inimizades. As inimizades começam pelo silêncio que foi ficando. E esse silêncio foi ficando porque houve falta de tempo e porque uma das partes, ou as duas partes, não soube efetivamente ter esse cultivo da amizade. Se bem que me estão a entender. E depois, chega aquele momento em que é quase inevitável voltar aos tempos em que achávamos áureos, aos tempos em que tínhamos quase 12 horas por dia com aquela pessoa, ou que falávamos todos os dias com aquela pessoa. E esse tempo chegou ao fim. Chegou ao fim depois de uns meses. E às vezes nem é preciso meses. Às vezes é preciso um único mês ou semanas para deixar que esse silêncio tome conta e a amizade diminua. A intensidade da amizade diminua. Há uma investigação sobre isto que é da, passo a citar, que é da Universidade de Harvard, que é um dos estudos mais longos sobre a felicidade humana que já foi conduzido e que acompanhou algumas pessoas durante algumas décadas. E chegaram à conclusão de que a qualidade das relações é o mais premedidor, é o premedidor mais forte de bem-estar e de saúde ao longo da vida. Podemos ter a riqueza, podemos ter a fama, podemos ter a produtividade que nós queiramos, mas aquilo que faz realmente a diferença e aquilo que nos traz bem-estar são as relações. E atenção que não é a quantidade de relações, é a qualidade dessas mesmas. Por exemplo, na presença dessa pessoa, na profundidade, naquilo que a pessoa está-nos a contribuir para a nossa vida. E destaco também aqui
que o diretor do estudo, que eu vou passar a dizer, mas vamos lá com calma, que eu não. Isto com pronúncias é muito difícil, que é o Robert Waldinger, se eu não disse mal, disse numa palestra que ficou algo famosa e que passo a citar: As pessoas solitárias são menos felizes. A sua saúde declina mais cedo e a sua função cerebral declina ainda mais. E vivem menos tempo do que as pessoas que não são solitárias. E fazendo esta reflexão de nós vivemos numa época em que não tivemos tantos meios de comunicar. Nós temos telemóveis, temos mensagens, temos. Há quem ainda use cartas. Ahm, e a solidão, nós encontramos muitas vezes, nunca foi tão prevalente na nossa sociedade. Se nós repararmos, nós temos todos os meios, toda a gente tem todos os meios para falar com pessoas, mas a solidão ainda existe. E outra reflexão que eu deixo para vós: porquê é que essa solidão ainda existe? Porquê é que há pessoas que simplesmente preferem desaparecer da vida dos outros? E esta contradição merece uma atenção de mim, de ti, de nós, para fazermos essa conclusão e essa reflexão. E se nós não queremos estar nessa solidão que nos deteriora não só cerebralmente, mas também a níveis de saúde, então temos de fazer alguma coisa para deixar que essa solidão não invada o nosso pensamento, nem a nossa pessoa. Nesta terceira parte, e neste momento é que eu já introduzi três temas, e muita gente não se deu conta que eu introduzi três temas, mas já introduzi três temas. Eu estou-me a repetir outra vez. Não nos vamos repetir. É o meu desafio de hoje não me repetir tanto. No terceiro bloco que eu tinha aqui previsto para falar com vós, era nada mais nada menos que dar exemplos de pessoas que ficam. Não vou retratar, posso vir a retratar exemplos de pessoas da minha vida, mas vou falar em algo mais genérico, não tão particular. E eu escolhi aqui uma pessoa, geral, atenção, que é um tipo específico de pessoa que fica. E o tipo de pessoa que fica e que vos falo hoje é o amigo de longa data. Aquele amigo que, e agora pensem num amigo, em que conheceu as vossas várias versões, e muitas dessas que já não existem sequer. O amigo que passou pelas várias etapas da vossa vida, as várias idades da vossa vida, que pode estar lá desde os 9 anos, por exemplo, e está lá há 11, 10 anos depois. Atenção, isto é muito importante. Aquele amigo que fica mesmo depois deste longo período de tempo. E essas amizades têm uma qualidade. E qual é essa qualidade? É a de ser uma testemunha daquilo que nós já fomos. Os amigos de longa data foram testemunhas da nossa vida, foram testemunhas daquilo que nós somos, daquilo que nós éramos e, se nós soubermos cultivar essas mesmas amizades, daquilo que nós seremos. Esses amigos muitas vezes estiveram lá quando nós ainda nem sequer sabemos o que é que queríamos ser. E eu não posso. Vá, eu posso falar sobre isto num certo caso, mas não posso falar noutro, porque, enfim, eu sempre quis o que é que eu sempre quis. Espera, vamos com calma, vamos reformular a frase. Eu sempre soube o que é que queria fazer da minha vida, que era dar aulas, ser professor. Mas depois olho para certas amizades e descubro, por exemplo, e isto num caso muito, muito prático, hum, há aquelas amizades em que nós temos e muitas vezes nós mesmos não sabemos o que é que nós vamos ser daqui a uns anos. E essas amizades estiveram lá. Estiveram-nos também a ajudar-nos a construir o que é que nós queríamos ser e estiveram lá, não só para nos alertar perante esse caminho. E essas pessoas viram-nos a errar de tal maneira, viram-nos, viram-nos a conhecer outras pessoas
viram a ver certos projetos que nós abandonámos e as tal versões que nós tivemos e mesmo assim ficaram lá. Continuaram na nossa vida. Viram outras pessoas a passar, viram se calhar o tempo de atenção que nós tínhamos perante elas a diminuir em deterioramento de outras pessoas, mas mesmo assim conseguiram ficar lá. Conseguiram resistir e conseguiram, hum, ter a noção de que vocês eram uma verdadeira amizade e não desistiram de vós, ao contrário daquelas pessoas que só passaram pela nossa vida. E, e é nessas pessoas que nós confiámos esse mesmo caminho e que moldaram-nos e que estiveram lá sempre que devemos deixar o nosso obrigado. Devemos deixar o nosso maior agradecimento de mais ínfimas formas. Nem que seja no dia a dia, mas deixar aquele sentimento: tu estiveste lá para mim, mesmo, sei lá, quando não quis, entre aspas, saber de ti ou diminui a atenção para contigo, mas quando tu precisares, eu também vou estar lá. E isso também faz parte de uma das maturidades da vida adulta. E o que essas amizades dão em troca é algo que não tem um substituto, que é aquela sensação de continuidade. E vivemos muitas vezes nesta época de queremos algo novo, queremos reinventar-nos e queremos deixar o passado para trás e não queremos mais saber do passado. Hum, mas muitas vezes esse passado acarreta-nos pessoas que estiveram lá para nós. E é importante saber desmistificar e saber separar daquilo do que é que queremos levar connosco vindo do passado e aquilo que queremos deixar no passado. E essa também é uma parte de maturidade que eu falo aqui e venho constantemente a falar deste episódio, que é a maturidade na passagem da vida adulta. E, e é mesmo nessa reinvenção que temos que saber quem é que foram as pessoas que estiveram lá, quem é que foram os amigos que estiveram lá. hum, e esquecer tudo aquilo que foi menos bom, mas também levando uma aprendizagem disso, claro. E é uma das coisas, um dos pilares mais importantes que a vida adulta também nos faz pensar. E uma frase que eu gostaria de deixar aqui para concluirmos este assunto das amizades de longa data, e é o que eu venho reparando muito ao longo dos últimos tempos, porque efetivamente estive num deixar do passado, ou seja, num deixar de cidade para embarcar numa nova aventura que foi a faculdade. E os meus melhores amigos são aqueles em que não preciso de me apresentar de novo quando nos encontramos depois de meses. Ou seja, posso ter ido para a faculdade e encontrei-me 6 meses depois com eles e a conversa continuou, o sentimento continuou, hum, a afinidade continuou, como se o tempo não tivesse contado naquele espaço de tempo em que estive ausente. E isso é o mais importante das, eh, das amizades. E é isso que devemos cultivar ao longo da nossa adolescência. É isso mesmo. E manter essas amizades na vida adulta exige aquele esforço que raramente nomeamos como tal. Porque não parece um esforço, mas é. É o esforço de enviar uma mensagem, de marcar um encontro, de perguntar como é que estás, o esforço da atenção e é nos bens mais escassos que nós temos essa noção. E outro tipo de pessoas que ficam, e agora num quase último bloco do que eu vos queria falar aqui hoje, é essencialmente aquelas pessoas que nos marcaram a vida, que eu considero mais velhas. E como sabem, eu tenho uma paixão por algumas destas pessoas que eu incluo neste grupo, que são não só os amigos, mas também os professores que tornaram-se amigos ao longo desse tempo.
Este não é o tema central deste episódio, porque eu vou falar sobre esta figura mais tarde. E como alguns de vós sabem, eu tenho uma paixão muito grande por esta profissão e sobre, sobre a pessoa que está em volta da figura de professor. Ahm, mas eles são, alguns, vamos com calma também, alguns são os nossos mentores. Alguns viram-nos crescer, viram-nos mudar após meses, ahm, têm uma experiência mais assente na vida e que se calhar moldaram-nos a vida. E eu guardo com carinho alguns professores que que moldaram a vida. Uma professora minha de Sociologia, que eu falo com ela até hoje e que guardo muito, muito, muito carinho e que moldou-me completamente a minha forma de pensar e de perspectivar as coisas, mesmo que tenha sido num curto espaço de tempo. E eu também lhe deixo este obrigado. Não só como aluno-professor, mas como uma amizade que ficou realmente. E outros tantos professores que deixaram também um molde e que ainda falo hoje em dia. Um obrigado a todos eles. Porque eles, ao fim e ao cabo, foram alguém que nós pensávamos, vem aí mais um chato a dar matéria. Era o que todos pensávamos no início do ano. E depois, tornou-se um amigo para a vida. E que mais tarde, no meu caso, vai se tornar um colega e um amigo. E esses mentores não são só professores. Aparecem na família, no trabalho, num grupo de amigos. E quando eu falo na família, também podem ser aquelas pessoas que já não estão entre nós, mas surgiram e surgem como mentores. E muitas vezes fazemos aquela reflexão, por exemplo, de o que é que esta pessoa faria neste caso se estivesse aqui? Eu muitas vezes inspiro-me numa figura, que também vou abordar num outro episódio, e inspiro muitas vezes nessa figura, e muitas pessoas dizem que eu sou parecido com ele, hum, para ganhar essa consciencialização. O que é que esta pessoa faria neste tipo de situação? Mesmo que não a tenha conhecido em tempo viável, nós temos, eu tenho essa perspectiva e consigo conversar com essa pessoa mesmo que seja mentalmente. E os mentores têm um espaço tão importante na nossa vida, nem que seja pela observação, por uma pergunta que nós já tínhamos feito ou por uma conversa que nós tínhamos tido com essas mesmas pessoas, mas trouxeram-nos uma aprendizagem tão grande, tão grande, tão grande, que essas coisas pequenas que nós tivemos ficaram para lá, ficaram no nosso subconsciente, ficaram no nosso consciente e ainda nos moldam enquanto pessoas. E é essas pessoas também que nós devemos ter um grande obrigado, hum, e um grande acarinhamento. Porque o nosso maior mentor nunca soube realmente que era um mentor. A pessoa muitas vezes apercebeu-se anos depois que aquela pessoa foi realmente aquilo que mudou aquela perspectiva de pensamento. E muitas vezes essas perguntas que nós fazemos a nós próprios têm a voz dele, têm a voz daquela pessoa e têm um certo cheirinho da resolução daquela pessoa, mesmo que essa mesma não a saiba. E agora para terminar, não só este episódio, mas também esta ideia que eu se calhar irei retornar no próximo episódio, porque eu fiquei aqui com muita coisa a dizer, mas vamos com 30 minutos de conversa e para não ser isto muito maçador, hum, eu já estou a não pronunciar algumas palavras, por isso vamos com calma nestas conversas. Neste primeiro episódio, vamos ao último bloco, que é a raridade. E eu disse-vos no início que o episódio andou muito em volta disto, que as pessoas que realmente ficam são raras. E dizer isto não é pessimismo. É simplesmente uma observação honesta que eu tenho da vida e sobre como ela funciona. As pessoas são raríssimas, as pessoas que ficam são raríssimas, e quando nós chegamos à fase adulta, contam-se pelos dedos aquelas que ficaram. Nós podemos ter 40 amigos durante a adolescência, amigos, entre aspas, conhecidos, e depois, olha, depois acaba o secundário, acaba a escola, acaba a faculdade, ficam, olha, ficam 10, ficam 5, 4, 3, pronto. E a maior parte dessas pessoas também passam por esta mesma situação. Toda a gente passa por isto.
Não é por má vontade, não é por uma falta de valor, é simplesmente porque as vidas têm direções diferentes. Porque todos os contextos mudam, tudo muda e por mais que aquele esforço seja ínfimo, tudo é inevitável de acontecer. E está tudo bem a isso acontecer. Nem todas as relações têm que ser eternas para terem sido reais. Mas aquelas poucas que ficam, as que atravessam as fases, a que sobrevivem às versões e continuam a existir mesmo quando a vida daria razões suficientes para o contrário, essas mesmas merecem ser reconhecidas como o que são. E há uma coisa que eu aprendi que acho que muita gente aprende tarde demais. As pessoas que ficam não têm que adivinhar que ficaram. Podem e devem ser informadas disso. E isto é que, atenção, não é aquele típico discurso de coaches. Hum, não é um típico discurso de tens de fazer isto para ter aquilo. Não, é uma realidade. Digam às pessoas. Importem-se com a presença das pessoas. Deem atenção às pessoas. Não é num discurso, por exemplo, e isto vou ser aqui um pouco radical, não é discurso de funeral, nem é numa homenagem depois dela ter morrido, que devem fazer essa homenagem. É no cotidiano, é no dia a dia. E é no aquele lembrei-me de ti quando vi este vídeo, ou lembrei-me de ti quando eu vi esta mensagem. É daqueles encontros que marcamos com amigos ou com pessoas que, mesmo não comemorando uma data importante, nós vamos lá. Não é depois da vida aparecer e da vida ter-se feito que essas homenagens devem ter sido criadas. Por isso, hoje, no dia de hoje, em que tiveres a ouvir isto, à hora que tiveres a ouvir isto, envia mensagem. Importa-te com as pessoas que realmente estiveram lá para ti e dá atenção a elas. Faz isso. Faz isso não por mim, mas por ti. Porque é isto que é importante na vida adulta. Isto é uma boa forma de expressar afeto, é uma boa forma de expressar carinho e de a pessoa sentir que foi lembrada. E importa dizer isso enquanto se pode. Porque quando a vida acaba, meus amigos, acabou. Porque nós só esperarmos tanto tempo para dizer as palavras certas a certas pessoas, vai chegar um momento em que essa pessoa se calhar vai dizer não. Ou a vida se calhar dessa pessoa vai dizer não, acabou o tempo. Ou seja, o momento certo é agora. E as palavras certas são as que tens no momento. Não vale a pena inventar sentimentos nem nada. É aquelas. Diz o que é que sentes sobre essa pessoa. E foi assim que eu comecei com a pergunta que eu espero ter te ajudado a pensar ao longo deste episódio. Quantas pessoas realmente ficam? E a resposta mais honesta que eu tenho para vós neste momento é poucas, muito poucas. Mas isso não é uma tragédia, é uma certeza. Quando são poucas, cada uma pesa mais. Cada uma tem um contorno mais nítido, cada uma é em si mesma uma sorte enorme que nós temos na vida. Um presente da vida que a vida trouxe, o universo, o destino trouxe, mesmo sem avisar. E lembrem-se, os que ficam não são perfeitos, não são heróis, são as pessoas mais comuns. E por razões que não conseguimos explicar, cruzaram o nosso caminho no momento certo, com uma presença certa, à hora certa, e por alguma razão não foram embora. Ou voltaram quando foram. São os professores, são os amigos, são os familiares, são as pessoas que consideramos mentores e as pessoas que ficaram presentes quando não poderíamos facilmente ter desaparecido. Se há alguma coisa que eu quero que leves deste episódio é simples. Pensa em quem ficou. Não numa lista ou num exercício que eu quero que faças. Mas pensa mesmo. Fecha os olhos, quando estiveres disponível para isso, e pensa: que pessoas é que me construíram? E depois diz-lhes: não amanhã, não num aniversário ou num evento especial, mas agora. Da forma que te fizer sentido dizer, no canal que usam, no tom que é vosso mesmo. Mesmo que seja aquela pessoa que já não está mais na vossa vida.
Diz que ficou, que isso importa e que não é óbvio e que é isso mesmo, que está lá. Porque talvez a maior coisa que possamos fazer por alguém seja simplesmente não desaparecer. E a segunda maior seja fazer com que essa pessoa saiba. Eu sou André Rodrigues e isto foi o primeiro episódio de Voz Própria.